Bom, salve, salve. Oi, mãe, tudo bem? Oi. Hoje é sábado. E sabe o que eu vou te falar? Eu tô começando um projeto, é um projeto muito interessante que eu tô levando pra escola também, que fala de música contextualizando o período que ela foi produzida com um contexto histórico. Então é mais ou menos assim. A gente fala de uma música sobre a narrativa do autor, por exemplo, ele teve inspirações do quê? Do seu cotidiano. Então a música é também uma ferramenta histórica, né, para um resgate de um período específico que a gente queira conhecer. Então a gente ouvindo uma música, o autor ele é um ser do seu tempo. Então a partir do momento que ele produziu aquele conteúdo, ele representa muito aquele período específico. Né? Então, por exemplo, a gente vai falar de uma música dos anos 80. O que a gente pode trabalhar historicamente? Sobre qual contexto político, social, ideológico, econômico pela qual aquela música foi produzida? Você não sabe? Vamos pensar assim. O que estava acontecendo no Brasil em 1980? Não sabe, não? Não. A gente pode ir um pouquinho mais para trás. Em 1979... a gente tem um declínio, vamos dizer assim, um momento que a ditadura começa a ficar menos repressiva, né? Que aí você já não tem mais o ato institucional número 5, e aí você começa a abrir gradualmente as relações democráticas, né? Você vai ter mais pessoas tendo condições de se expressar, você tem anistia. E nos anos 80, o governo do Figueiredo ele começa um processo de abertura política, né? Ou seja, passar o Brasil para um sistema democrático, eletivo, com participação da população na escolha dos seus representantes. Então, quando a gente fala dos anos 80, a gente está falando de um período muito conturbado, mãe. Bastante conturbado mesmo, que é o ano que eu nasci, né? Eu nasci em 82. Para você, assim, os anos 80, como que foi? Você se lembra dessa época? Quando eu era criança, como é que era? Não sei. Não lembra quando era criança? Você lembra onde você estava trabalhando? Aonde que era? Na Calux. Era uma empresa de tecelagem. E era bom trabalhar lá? Era. Como que você observava, por exemplo, o governo da época? Você lembra qual era o presidente? Você já ouviu falar no Figueiredo? Ele era presidente? Não sei, né? Ele era o presidente nessa época, nos anos 80. Você não lembra dele? Dele eu lembro, eu já vi por aí. Você lembra de quem era o governador de São Paulo? Não sei. O prefeito, você também lembra? Não? Não. Como que a polícia agia no estado de São Paulo nos anos 80? Você se lembra quando era pequeno? Não. Pois é, mãe, né? É porque nesse período a gente tinha um alto índice inflacionário e as coisas eram muito caras. Você lembra de ter poder de compra? Assim, você poder comprar o que você quisesse? Ir no mercado comprar chocolate, comprar refrigerante. Você fazia isso? Por quê? Não sei. Porque era caro, não eram as coisas? Pode ser. O salário era pouco, porque o salário sofria congelamentos, né? A gente teve uma série de planos de recuperação econômica por conta do Sarney, que vem depois do Figueiredo, né? Ali no período de redemocratização, porque na verdade a gente vai falar sobre isso, né? A gente está conversando aqui, é uma aula de história com música, é uma proposta, e aí eu peguei uma pessoa que viveu, a minha mãe, ela nasceu em 49. 1949, então uma pessoa que, se a gente for falar dos anos 60, é o período que ela era jovem, né? Os anos 80 foi ali o período de meia-idade. Ela deve ter essas recordações, mas aí, de repente não as preservou, né? Bom, vamos continuar, mãe. Essa música que eu vou tocar pra você uma música da Legião Urbana, aqui, que é uma banda que eu acho legal pra caramba. É clichêzão. É uma música ali, acho que, se não me engano, é de 1987. E ela é Que País é Esse? O nome da música. Só que é interessante quando a gente observa o viés do artista, principalmente o Renato Russo, que veio de Brasília, pertencia a uma classe nobre ali de pequenos burgueses, vamos assim dizer, mas ele era um cara que tinha uma visão política muito interessante. Então ele começa a expor o país
dentro das condições que foi a transição de uma ditadura militar, né? Por que o Brasil viveu uma ditadura? Por que a gente passou por esse período de tortura, de repressão, de exílio, de perseguição política, de falta de liberdade de expressão? Para que diabos isso foi implementado no nosso país a mando dos norte-americanos? O João Goulart ele não era comunista, mano. O Jânio Quadros, ele era um alucinado, mas o João Goulart, ele era um fazendeiro, sabe? Nada justifica o golpe que foi dado no Brasil em 64. E aí, quando a gente vai observar, o cara fala... que país é esse? Que país é esse? É perfeito, sabe? Você fala, que país é esse? Que joga a gente numa ditadura, vende as nossas riquezas para os grupos estrangeiros, concentra toda a renda, fala de um milagre econômico que é baseado no Fundo Monetário Internacional, eram empréstimos que eram feitos para o exterior, esse dinheiro chegava e ele não era distribuído para a população, ele era entregue aos grandes industriais, aos grandes empresários. Tiveram obras importantes durante a ditadura militar, porque também não dava para os caras não fazer nada, né? Então teve a transposição da Transamazônica, que não terminou até hoje, teve a construção da ponte de Niterói, teve uma série de legislações que foram criadas, isso é indiscutível, porque o cara tem que fazer alguma coisa, velho. Eles estavam dentro da política executiva do país. Mas o que foi feito de ruim nesse país foi muita coisa. O atraso cultural, econômico, social, a diversidade que foi amplamente combatida, as minorias que não tinham representatividade. Então, os anos 85, quando acaba a ditadura, mãe, é um ano muito importante, né? Assim, então as bandas começam a falar coisas que elas não podiam falar. Então você vê assim, bandas de Brasília que tinha pais diplomatas, pais executivos, muitos professores, eles eram bem informados. Eles buscavam referência também fora do país, tipo Inglaterra, Estados Unidos, onde estava o berço ali do movimento punk rock. É muito interessante quando a gente vai observar essas bandas que vêm surgindo nessa época, porque eles estão ali, ó, engasgados, mano. Você pode ver que o Rock in Rio é de 1985, mãe. É um festival que é o Woodstock do Brasil, porque não podiam tocar rock aqui, cara. Você acha que quando a ditadura militar, os caras podiam fazer show em paz? Não pode. É igual na favela, mano. Eu canto rap. Sabia, mãe, que eu canto rap? Aí às vezes você consegue ver um monte de evento. Agora vai fazer um evento na favela pra você ver. Aí vai a GCM e não deixa fazer. A censura, né? Sempre a gente é perseguido, mano. É impressionante como a cultura popular ela não pode se aflorar de forma autônoma, espontânea. E quando ganha visibilidade é expropriada. Então, mãe, a música que eu vou tocar pra você, ela faz assim, ó. Deixa eu afinar o violão, que eu vou tocar uma música pra você, mas com o violão afinado, né? Senão é falta de respeito com os seus ouvidos. Ele tá desafinadão. Você conhece a Legião Urbana? É uma banda legal pra caramba do Brasil. Infelizmente o Renato Russo morreu em 1996, já vai completar 30 anos da morte desse cara. Ele é bem interessante, assim, tá? Tem muita gente que fala que o cara é mais do que ele é. Ele não é tanto quanto as pessoas imaginam, mas é um puta de um compositor legal e um cara bem visionário, mano. Ele não é um cara ruim, não. Muito longe disso. Tem gente que não gosta da Legião Urbana, eu fico impressionado como é que consegue, velho. Porque a banda não é ruim. Tá? As favelas do centro, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Você sabe, mãe? Que país é esse? Amazonas, Paraguai, ai, 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 na Baixada Fluminense, no Mato Grosso, Minas Gerais, e no Nordeste tudo em paz. A morte e o descanso, malho sangrando a solto, manchando os papéis, os documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Qual é, mãe? Que país é esse? Terceiro mundo virou piada do exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão.
Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Quem quer manter a ordem e quem quer criar a desordem? Quem quer manter a ordem? Viva a Legião Urbana. Essa banda é muito legal, viu, mãe? E não deve ser ignorância. As pessoas às vezes criticam, falam assim do Renato, que ele era um garoto. Não, né? Ele amadureceu pra caramba. Ele era um ótimo artista. É claro que ele é um pouco plagiador, mas isso foi estar em contexto porque eu sou fã da banda. Ó, eu falei aqui com a minha mãe sobre um projeto que eu quero falar de música, contextualizando com a história. A gente vai falar muita coisa e eu vou pegar muito esse período da ditadura militar, que é um período péssimo. E que todo mundo tinha que saber que a gente não merece viver isso de novo. A gente não precisa de censura. A gente pode ter liberdade de expressão, a gente pode ter livre-arbítrio, a gente pode ter diversidade cultural, a gente pode apreciar as minorias, a gente pode ter independência, por exemplo, autonomia dos norte-americanos, desses imperialistas infelizes. A gente pode ser livre, escolher os nossos representantes, seja eles aquele que seja de acordo com as nossas conveniências, mas o importante é que haja um Estado democrático de direito. E para isso não deve existir ditadura. Se você é a favor da ditadura, você é um burro do caralho. É isso, mãe. Manda um salve aí, mãe. Obrigado mais uma vez. Você gostou da aula? Manda assim? Você gostou da aula? Gostou mesmo? Você entendeu o que é ditadura? Então me dá um beijo aqui. Eu te amo. Entendi tudo. Eu te amo. Eu também. Então tá bom. Ó, nosso sábado foi de conhecimento. Espero que você curta também.